Mais uma vez, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Estamos retomando as exposições nesta carta hoje. Já foram mais de 15 mensagens nessa carta. E espero em Deus, pelo menos até o final do ano, concluir a exposição. Nós estamos no capítulo 7. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E agora pela manhã nós vamos estar considerando os versos 10 até o verso 16. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 ao 16. Se você perdeu as mensagens anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist com todas as mensagens, desde a primeira, que é a introdução à carta de Paulo aos Coríntios, até a última que nós ministramos. Você vai poder acompanhar aí a série toda da carta de Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios 7, 10 a 16, palavra do Senhor para o nosso coração. Eu estou lendo nesta série a versão King James atualizada. Esse ano eu estou fazendo a minha leitura devocional nessa versão e aproveitei também para expor com ela. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo: se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podes saber, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos edifique com essa palavra, que nos abra a porta à palavra. Nós já ministramos esse texto aqui na igreja alguns anos atrás, inclusive de forma bem detalhada, teológica. Você pode também encontrar no canal da nossa igreja. Mas nós estamos numa série e o texto caiu mais uma vez, e eu sei que Deus tem endereço certo para aquilo que nós vamos ministrar aqui, de forma pastoral, bíblica, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas é preciso que a gente ore e que a gente peça a direção de Deus para esse momento. Então, curva a sua fronte e ore ao Senhor. Pai querido, a Tua palavra, mais uma vez, foi lida neste púlpito, e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução nesta manhã. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto sagrado, ele possa nos dar discernimento, iluminação, a intrepidez necessária e a aplicação correta desse texto para a minha vida, para a vida dos meus queridos irmãos que se encontram aqui no templo da nossa amada Igreja Presbiteriana do Pirangi, para todos aqueles que nos acompanham, Senhor,
no canal do YouTube da nossa igreja, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Abençoa as famílias, os casais, a cada um que se encontra diante da Tua palavra. É em Cristo que eu te oro, pedindo que o Senhor coloque um freio nos meus lábios e que somente a Tua palavra seja proclamada aqui. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto. O tema que nós vamos trabalhar à luz desta perícope é casamento, divórcio e novo casamento. Casamento, divórcio e novo casamento. Mas para a gente entender o texto e o tema que está sendo proposto, é preciso a gente levantar algumas coisas aqui, à guisa de introdução, do contexto desta passagem, para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui. E eu quero levantar algumas coisas. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o capítulo 7 de 1 Coríntios, ele faz parte daquele bloco temático, que é o terceiro bloco da carta. Nós já vimos o primeiro bloco, capítulo 1, 2, 3 e 4, que trata das divisões na igreja. O problema das divisões na igreja de Corinto. Depois nós vimos o capítulo 5 e 6, que trata basicamente do tema da disciplina na igreja. Como a igreja deve encarar os assuntos disciplinares, principalmente quando diz respeito a questões relacionadas com a imoralidade sexual. Como é que a igreja lida com essa questão da disciplina? E aí nós vamos para o terceiro bloco, que é o que nós estamos, o capítulo 7 de 1 Coríntios, onde Paulo responde algumas questões, algumas perguntas, dúvidas que foram levantadas pela igreja de Corinto, através de uma carta que lhe foi enviada, e Paulo, a partir daqui, ele começa a responder essas perguntas. Se você olhar o versículo 1 aí, do capítulo 7, diz assim: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes. Então, a igreja tinha escrito uma carta para Paulo, levantando perguntas, questionamentos. Por exemplo, Paulo, o que é melhor, casar ou ficar solteiro? Paulo, eu posso abrir mão das relações sexuais no casamento para me dedicar mais ao Senhor? Paulo, o que é que você diz com relação às virgens, aos jovens solteiros, aos viúvos, às viúvas? O que é que você diz sobre um casal crente que resolveu se separar? O que é que você tem a dizer sobre um casal que um dos cônjuges é crente e o outro não é? Qual a palavra que você tem para eles? E nesse capítulo 7, Paulo vai responder todas estas perguntas relacionadas com esses assuntos. Para a gente entender esse texto, é necessário levantar mais duas questões. Nós não podemos esquecer que Paulo está respondendo perguntas, então é uma questão circunstancial, pontual daquela igreja. Ele está tratando de assuntos que dizia respeito àquela igreja, mas é claro que, como é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, também diz respeito a nós. Mas, em segundo lugar, nós precisamos entender o contexto da época que fez com que Paulo respondesse essas perguntas e também que a igreja fizesse essas perguntas. Paulo havia falado sobre moralidade. Ele já tinha escrito uma carta para a igreja, capítulo 5, verso 9, ele diz isso, de que os irmãos não deveriam se juntar aos imorais. E a igreja escreve para Paulo, dizendo: Paulo, explica melhor. Quando você falou dos imorais, que a gente não pode se juntar, você falou dos imorais deste mundo? Paulo disse: não, vocês entenderam completamente errado. Quando eu falei dos imorais, eu falei de crentes, de irmãos, que se colocam como pessoas justas, como pessoas de Deus, mas que estão vivendo na prática da imoralidade. Com esse, vocês nem devem comer.
Era com relação a esses que eu falava, com gente de dentro da igreja. Agora, os de fora, aí você teria que sair do mundo. Então, Paulo, tratando desse assunto, ele entra no capítulo 5, falando sobre aquela situação do jovem que estava vivendo maritalmente com a mulher do seu pai, a sua madrasta, e era um escândalo na cidade de Corinto, e Paulo vai tratar sobre isso. Depois ele trata no capítulo 6 sobre os jovens que estavam indo para os templos pagãos e se deitando com as prostitutas, e não viam nenhum problema nisso. E aí Paulo vai levantar aquele princípio de que se você se deita com uma prostituta, você está levando Cristo para aquela relação. É Cristo que está sendo levado para ali. Então, você vai pagar um preço alto, porque Deus não vai deixar isso barato. Você é um com Cristo. E quando você pega esse corpo, que faz parte desse templo do Espírito Santo, que o Senhor habita, e você faz com que ele se relacione com a prostituta, você se torna um só com ela. E você levou Cristo para aquela relação. Então, Paulo vai bater pesado nessa questão da imoralidade, da prostituição, dos pecados relacionados à área sexual. E aí a igreja fica preocupada. Se é assim, Paulo, se a questão da sexualidade é tão séria desse jeito, então, será que não seria melhor abrir mão disso? Dessas coisas relacionadas à sexualidade? E por que eles estavam pensando assim? Não só por essa palavra dura de Paulo, no capítulo 5 e 6, mas também porque eles eram gregos. Lembre que Paulo está falando aqui num contexto grego, é uma igreja grega. E os gregos, eles tinham aquela ideia com relação ao corpo, à matéria, como sendo algo ruim. A matéria é má. Tudo aquilo que está relacionado à matéria, ao nosso corpo, é mal. O que é bom são as coisas do espírito. Então, os gregos diziam que o corpo é o caixão da alma. E isso levava os gregos a dois extremos. O primeiro extremo era sacrificar o corpo. Então, eu não vou dar prazer nenhum para o meu corpo. Era a questão do ascetismo. Tudo aquilo que o corpo desejar, que for bom para a carne, que for bom para a matéria, eu não vou dar vazão, porque a matéria é má e essas coisas relacionadas à matéria são ruins. O outro extremo era, se a matéria é má, se a matéria não importa, o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver. Então, qual o problema de se deitar com a prostituta? Qual o problema de fazer o que quiser com o meu corpo? Era o hedonismo. Era o outro extremo. A igreja de Corinto, com essa mentalidade, tinha jovens dizendo assim, o corpo é mau. Esse corpo aqui, essa matéria é má, então não tem nenhum problema o que eu faço com esse corpo. E tinha outro grupo na igreja dizendo assim, o corpo é mau, então eu não vou dar vazão ao prazer desse corpo. Eu vou abrir mão das relações sexuais, eu vou abrir mão de qualquer prazer por causa dessa visão gnóstica grega. Veja como o pensamento, a filosofia influencia a gente. A outra coisa que deve chamar a nossa atenção para a gente entender o texto, é que a igreja de Corinto era uma igreja super espiritualizada. Eles já estavam vivendo na dimensão dos anjos. Eles tinham todos os dons, manifestações miraculosas, presença do Espírito Santo entre eles. Então, eles já se colocavam numa condição assim, super espiritualizada. Aquilo que Dr. Gordon Fee vai chamar de as mulheres escatológicas. Já estão vivendo no escatom. Já estão vivendo a era escatológica. Já estão vivendo o reino. E aí, os irmãos estavam dizendo assim, como eu sou crente, cheio do Espírito Santo, espiritual, essas coisas da carne aí, como sexo, não me diz respeito. Então, eu quero mais é orar, ler a Bíblia, jejuar, ir para a igreja. Eu quero me dedicar mais às coisas de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. E tudo aquilo que diz respeito à carne, ao corpo, ao prazer, eu não quero dar vazão, porque eu já sou espiritual. Eu já estou vivendo na dimensão espiritual.
É aquela pessoa que acha que ser crente é você não dar vazão a nenhum tipo de prazer. Você não pode ir para a praia, você não pode ir ao cinema, você não pode tomar sorvete, você não pode fazer nada porque é coisa da carne. É o mundo, é mundanismo. As coisas de Deus é só orar. É só orar, 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 orar. Não. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O problema é que isso influenciou de tal forma a vida daquela igreja que os casais começaram a dizer assim, espera aí, se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um voto aqui para não ter sexo. Vamos passar um tempo sem sexo, vamos passar um tempo só orando, só lendo a Bíblia. E Paulo vai bater pesado no início do capítulo. Mas aí eles vão aprofundando mais a coisa. Eles chegaram à conclusão que se eles queriam ser mais crentes, mais santos, mais consagrados, então vamos fazer um voto de vivermos como irmãos dentro de casa. Agora não era mais um período, agora era viver um tempo mais longo como irmãos, só buscando a Deus. E outros começaram a ir para um extremo muito maior. Qual era o extremo? A pergunta que está sendo, talvez, levantada para Paulo. Paulo, me diga uma coisa. Eu posso me separar do meu marido ou da minha esposa para me dedicar às coisas de Deus? Eu posso fazer isso? E alguns tinham uma desculpa bem interessante. Meu marido não é crente. Minha esposa não é crente. Eu me converti, mas meu marido não. E agora que eu conheci a palavra de Deus, que eu conheci a Jesus, que eu estou cheio do Espírito, eu quero me separar do meu marido para que eu fique livre de qualquer impedimento de estar na casa de Deus. Eu posso fazer isso? É o que Paulo vai responder aqui neste texto que nós acabamos de ler. Então, com isso em mente, vamos olhar para o texto e ver aqui algumas coisas. Eu queria só dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu queria tratar desse assunto de forma pastoral. Eu sei que esse tema é polêmico, esse tema é difícil. Toda vez que nós falamos desse assunto, gera muita especulação, muito debate. Mas eu não estou aqui querendo levantar debate. Eu estou aqui querendo tratar do tema de forma pastoral. Paulo é um pastor que está respondendo a dúvidas legítimas, perguntas legítimas. E outra coisa, eu não estou tratando aqui de casos particulares. Nós vamos tratar aqui do geral. Então, se você, na hora da exposição, você está lembrando de um caso A, de um caso B, por favor, não pense nisso. Vamos ver o princípio geral. E depois, cada caso é um caso. E deixe para que aqueles que estão lidando com esse assunto, ou com esse caso, eles tomem as decisões devidas. Mas cada caso é um caso. Por quê? Porque, meus irmãos, esse tema aqui é um tema delicado, tendo em vista que a grande maioria das igrejas, ela sofre com isso aqui. Gente que é divorciada, gente que está no segundo, no terceiro casamento, gente que o casamento não deu certo, gente que está vivendo de forma a solteirice. Então, assim, não vamos tratar de casos particulares, vamos tratar do princípio. Então, o nosso tema é casamento, divórcio e novo casamento. O que a Bíblia diz? Olha como é que Paulo começa. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Algumas coisas chamam a nossa atenção aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo está dando uma ordem. Paulo não está dando um conselho. Paulo não está dando aqui uma opção. Paulo não está fazendo aqui uma recomendação que você vai aceitar ou não, que se você estiver bem, se você estiver assim ou assim. Não. É uma ordem. Olha como é que o texto diz. Todavia, ordeno aos casados. Paulo está falando como apóstolo de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele está dando uma ordem. Aqui não é um conselho, meu irmão, por favor. E se você é crente,
se você é submisso à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, isso aqui é uma ordem para mim e você. Foi para a igreja de Corinto e é para nós aqui no dia de hoje. Ordeno aos casados. Detalhe, versículo 10 e 11, Paulo está falando de casais casados, crentes, onde os dois são crentes. A partir do versículo 12 até o verso 16, Paulo vai tratar de um fenômeno que não estava existindo entre os judeus, só entre os gregos, entre os gentios, é uma igreja gentílica, que é um crente casado com descrente. Então, verso 10 e 11, você tem um casal crente, onde os dois são crentes, e do verso 12 ao verso 16, você tem aqui essa figura do casamento misto, de um crente com um descrente, seja um homem com uma mulher descrente ou uma mulher crente com um homem descrente. Detalhe, esse texto aqui não está dando margem para casamento misto. Por favor, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é contra o casamento misto. Crente só casa com crente, e Paulo vai dizer isso aqui, que se a mulher for casar de novo, que ela case no Senhor. Então não existe essa história de namoro evangelístico. Ah, não, eu vou namorar com alguém e eu estou orando por ele e ele vai se converter. Paulo vai dizer aqui, você não sabe disso. Você não pode garantir isso. Então, por favor, aqui está falando de um fenômeno, de uma situação local, onde pessoas se converteram e aí o cônjuge não. Não é um crente que foi atrás do descrente. Eram dois descrentes, um se converteu e o outro não. Mas no primeiro momento, versos 10 e 11, ele está falando de um casal crente. Os dois são crentes, os dois foram batizados, os dois são cheios do Espírito, os dois estão na casa do Senhor. Então ele diz, ordeno aos casados. Por que eu estou dizendo que esse primeiro é crente e o outro é essa figura do casamento misto? Porque se você olhar o verso 12, ele diz, aos demais, e aí ele começa a falar da figura do homem que tem uma mulher descrente ou da mulher que tem um homem descrente. Então, todos os comentaristas bíblicos entendem que o verso 10 e 11 está falando de um casal cristão. Qual é a ordem? Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor. E é interessante isso aqui. Primeiro porque Paulo usa essa palavra Senhor para se referir a Jesus Cristo. É a mesma palavra na língua grega para Kyrios, Senhor. Ele é o nosso Senhor. O Senhor dos cristãos não era César, o imperador, era Cristo. Ele é o nosso Senhor. Então eu queria fazer uma perguntinha básica para você, para a gente poder caminhar no texto. Jesus é o seu Salvador? Sim ou não? Mas Ele é o seu Senhor? Porque uma coisa é ter Cristo como Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele me salvou, Ele morreu por mim. A outra é, Ele é o seu Senhor? Ele tem autoridade sobre a sua vida? Ele é o rei sobre a sua vida? Ou seja, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz, é lei para você, é ordem para você. Então Paulo está dizendo, ordeno, não eu, mas o Senhor. É o Senhor Jesus, é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você vai fazer o que Ele diz aqui. E o que Ele diz? Todavia, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Que coisa interessante. Cada palavra aqui é fundamental. Primeiro, por que Paulo começa com as mulheres? Por que Paulo não disse assim, ordeno não eu, mas o Senhor, que o esposo não se separe da esposa? Por que ele está dizendo assim, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher, que a esposa não se separe do marido? Por que ele colocou a mulher primeiro e o homem vem depois? A sequência não seria o contrário? Por algumas razões. Primeira, é que provavelmente quem fez a pergunta foram as mulheres da cidade de Corinto. Então, quem mandou a carta e quem fez essa pergunta, se poderia se separar do marido crente, do marido cristão, foram as mulheres. Então, as mulheres levantaram a pergunta, Paulo está respondendo para as mulheres.
Segunda possibilidade é que, no contexto judaico, a mulher não podia se separar do marido. Essa era uma prerrogativa do homem. Então, o homem, na cultura judaica, ele poderia se separar da mulher e dar uma carta de divórcio, mas a mulher não tinha esse direito de tomar a iniciativa. Só que Paulo está escrevendo num contexto grego. E no contexto grego, as mulheres gregas, as mulheres da época lá na cidade de Corinto, elas, de acordo com a cultura grega, elas também tinham a iniciativa ou a prerrogativa de se separar. Então, por isso que Paulo está começando com elas, porque elas, tendo em vista a cultura, a sociedade, tendo em vista a estrutura, muitas vezes, econômica que as mulheres tinham no contexto grego, então, elas podiam tomar a iniciativa de se separar. Por isso que Paulo está se dirigindo a elas, porque provavelmente elas estão tomando essa iniciativa. Mas o que é que Paulo diz para elas? Todavia, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa, que a mulher, não se separe do marido. É ordem, é mandamento, é imperativo. Não existe da parte do Senhor nenhuma recomendação, nenhuma possibilidade para a separação de um casal crente, de um servo de Deus e de uma serva de Deus. Ou seja, o casamento é uma união indissolúvel diante do Senhor. E se você olhar o verso 39 do capítulo 7, é até que a morte os separe. Então, se você casou, meu querido irmão, se você casou, minha irmã, lembre-se que o Senhor ordena para você que você não pode mais se separar do seu marido, a não ser em caso de morte. Mas a questão é, onde é que o Senhor disse isso? E veja que Paulo está dizendo aqui, olha, digo não eu, mas o Senhor. E depois ele vai dizer, digo eu, não o Senhor, que é uma dificuldade aí de interpretação para muitas pessoas. Onde é que o Senhor disse isso? Quando Paulo está dizendo assim, digo não eu, mas o Senhor, é porque ele tem um texto. Ele tem uma palavra de Jesus sobre aquilo. E onde é que Jesus falou sobre isso? Marcos 10, 9. Lá em Marcos 10, 9, o texto diz assim, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra do Senhor. Jesus, naquele contexto ali da discussão sobre divórcio e novo casamento, Jesus disse, olha, o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, não existe da parte do Senhor Jesus essa possibilidade de separação. E veja que o texto diz assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Aí esse texto tem umas polêmicas interessantes. Porque a pessoa diz assim, espera aí, pastor, mas o texto está falando assim, o que Deus uniu. Mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Hoje eu tenho certeza absoluta que o meu casamento não foi Deus que uniu. Até porque, quando eu me casei, eu não tinha um juízo legal, eu não tinha como dar uma palavra assim balizada, eu não conhecia direito esse camarada ou essa moça, eu não sabia o que eu estava abraçando. Veja, Jesus não está falando aqui de casos particulares, não. Jesus está falando aqui do princípio. E o que Deus uniu aqui não é Chico e Sebastiana. Não. Quando ele está falando aqui, o que Deus uniu, o homem não separa, ele está falando da instituição do casamento. Ele está falando que essa união entre um homem e uma mulher, essa instituição do casamento, ela é divina, é uma instituição divina, foi Deus que uniu. E quando Deus une, o homem não pode separar. E é interessante que a palavra homem aí, ela está no neutro, na língua grega. É homem, é mulher, é juiz, é padre, é promotor, seja quem for. O que Deus uniu, ou seja, essa instituição do casamento, o homem não tem autoridade para separar. Aí você diz assim, mas pastor, mas eu não casei na igreja. Sim, quem foi que disse a você que a igreja casa ninguém? Qual foi o cartório, qual foi a igreja que Adão e Eva casaram?
é a instituição, é essa união entre um homem e uma mulher. Quando existe essa união entre um homem e uma mulher, Deus uniu isso aqui, é uma instituição divina. E aí o homem não pode, não tem autoridade para separar. Poderia ser isso aqui que estava por trás da ideia lá na igreja de Corinto. Talvez as mulheres estavam usando esse argumento teológico, mas Paulo, quando eu casei no paganismo. Eu casei no templo pagão. Então hoje eu sou crente e descobri que eu não devo continuar com meu marido ou que meu marido não quer continuar comigo. A gente pode se separar? A gente nem casou na igreja. Paulo disse, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E quando você vai olhar a ordem de Jesus o que Deus uniu, o homem não separe. Veja, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo se você casou, meu querido, você casou para toda a vida. Então, é um passo que não pode ser dado de qualquer jeito. Não pode ser uma decisão atabalhoada. Outro texto que fala sobre isso é Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Vá para lá, para ver o que Jesus diz aqui. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Vamos ver o que o Senhor disse e que Paulo tem em mente quando ele fala desse texto aqui. Mateus 5, 31 e 32. Palavra do Senhor para o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele vai dizer para aqueles que estavam questionando a respeito de divórcio, de novo casamento, a discussão que havia lá em torno do texto lá de Deuteronômio 24. Então ele diz assim para aqueles homens que estavam questionando ele. Vamos ler aqui a partir do verso 31. Diz assim: foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Aí olha o que o Senhor disse. Não sou eu, é o Senhor. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Quando Paulo diz assim, ordeno não eu, mas o Senhor, Paulo está trazendo à memória o que o Senhor Jesus falou. E o que o Senhor Jesus falou? Jesus falou assim, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E eu sei que está existindo separações entre vocês. Tem homem repudiando sua mulher. Tem homem largando, no contexto judaico eram os homens. E largando a esposa e casando com outra. Pois eu digo para vocês que se vocês se separarem, se vocês se divorciarem, e não for por relações sexuais ilícitas ou imoralidade, que nós entendemos aqui como adultério, você faz com que a sua esposa, mesmo divorciada, mesmo separada legalmente, se não foi com essa base do adultério, quem casar com ela está cometendo adultério, e quem casar com esse cônjuge aqui está cometendo adultério. O que Jesus está dizendo só existe uma cláusula de exceção para a separação de um casal cristão. Qual é? Imoralidade sexual. É o adultério. Se houve adultério, aquele cônjuge, seja o homem, seja a mulher, a parte inocente está livre para se divorciar. Inclusive, é um debate muito grande aqui se ele está livre para casar de novo, está livre para se divorciar. Nós entendemos, a Igreja Presbiteriana e a nossa confissão de fé, entende que se o divórcio é legítimo, o segundo casamento é legítimo. Mas a grande maioria, por exemplo, dos teólogos batistas, alguns assembleanos e até
presbiterianos mesmo, como, por exemplo, um teólogo muito famoso, John Piper, ele entende que você pode até se separar, mas casar de novo, não. Casar é só uma vez. Mas o que Jesus está dizendo aqui existe uma cláusula. Qual é a cláusula? Houve adultério, dá base para a separação, e nós entendemos que, havendo a separação legítima, a parte inocente, ela pode casar. Agora, se você se separou por qualquer outro motivo que não o adultério, e você constrói um outro relacionamento, você está numa relação adulterina. Por favor, não fique com raiva de mim não, estou só lendo o texto. É o que Jesus falou. O que Jesus disse não separe. E só tem uma cláusula. Houve imoralidade sexual? Ok. Mas não houve imoralidade sexual. Se você se separar e casar com outra, você comete adultério. E quem casar com essa repudiada está também cometendo adultério. Pastor, mas houve uma separação legal, o cartório já deu a certidão, foi até um pastor que fez. Né? Nos nossos dias, o pastor, quando ele é advogado, ele casa, depois ele faz o divórcio, depois ele faz o terceiro casamento. Não interessa se foi um pastor que fez, se foi um padre, quem foi. O que interessa é o que Jesus disse. Se não teve por base o adultério, não pode existir um novo relacionamento. Detalhe, irmãos, ainda não é nem a opção se separar. Porque o adultério, ainda existe a possibilidade de perdão. A regra é você perdoar. Agora, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa natureza pecaminosa, houve o adultério e não há essa disposição de perdoar. O Senhor Jesus está dando aqui essa exceção para que os dois possam viver em paz. Então, houve imoralidade sexual, a parte inocente ela tem todo o direito de dizer assim, eu não quero mais continuar nessa relação, viva a sua vida, que eu vou viver a minha. Agora, se não houve infidelidade, meu irmão, não, pastor, foi incompatibilidade de gêneros. Nada disso, meu irmão, não é base, não. Pastor, foi porque ele acorda com a cara feia. Quando ela acorda, pastor, o cabelo dela toma conta do quarto. E ela não é limpa, não é... Meu irmão, agora já era mesmo. Você casou, já era. Mateus 19, 1 a 12. Jesus vai levantar essa discussão mais uma vez. E olha o que... Mas só continuando aqui o texto, para a gente ir para Mateus 19. Olha aqui. Mateus 5, 31 e 32. Para ficar bem claro, para a gente poder ir para o 19. Isso aqui é para a gente entender o capítulo 7, viu? Vamos ler de novo aqui, só para ficar mais claro. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, guarde isso aqui. Agora vá para Mateus 19 e vamos ver a discussão lá de Jesus com os líderes religiosos sobre esse assunto mais uma vez. Esse assunto é tão polêmico que Jesus falou várias vezes sobre ele. Olha Mateus 19. Mateus 19, verso 1 a 12. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos ele curava. Alguns fariseus também chegaram a ele e, para prová-lo, questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicou-lhes: então, por qual razão mandou Moisés dar uma carta de divórcio à mulher e abandoná-la?
ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o matrimônio, para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem a capacidade é dada. Preste atenção aqui. Os fariseus chegaram e disseram assim: Jesus, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Era uma pegadinha. Primeiro porque Jesus estava na região ali de Herodes. E Herodes já tinha mandado matar João, porque João tinha dito que o casamento dele não era lícito, com Herodias. E aí os fariseus disseram: olha, dependendo da resposta que Jesus der, ele vai ficar encrencado com Herodes. A outra coisa é qualquer motivo. Porque na época em Israel havia uma discussão de que o homem poderia se separar da mulher por qualquer motivo em Israel. A mulher queimou o feijão, o cara chegava e dizia: não quero mais você, vai embora. Fez qualquer coisa, não tratou ele bem em algum momento, vai embora. O divórcio estava assim, escancarado. Aí, Deuteronômio 24, 1 a 4, Deus permitiu, através de Moisés, o seguinte: você vai agora legislar sobre isso. A coisa estava tão desenfreada que o Senhor disse assim: você vai legislar. O que você vai fazer? A partir de agora, quando um homem quiser se separar da sua mulher, se divorciar dela, ele vai ter que dar a ela uma carta de divórcio. Preste atenção, isso aqui que é interessante. Deuteronômio 24, 1 a 4. Qual era o propósito dessa carta? Você quer se divorciar da sua esposa, meu querido? Quero. Pronto, você vai lavrar uma carta de divórcio e dar para ela. Com essa carta de divórcio, ela está livre, ela vai embora. Você, agora, também está livre. Detalhe: se arrependeu, você não pode voltar mais para ela. Porque o que estava acontecendo em Israel? O homem mandava a mulher embora, daqui a pouco ele dizia: ela queimou o feijão, ela fez isso, fez aquilo, mas eu não consigo viver sem essa mulher. Aí ia atrás dela. Aí a mulher era obrigada a voltar para ele, naquela cultura. Moisés disse: a partir de agora, se você se divorciar, você tem que ter consciência do que você está fazendo, porque é de vez. Então, a carta de Moisés não é um salvo-conduto para liberar geral, pelo contrário, está fechando as portas. É exatamente o contrário do que ainda hoje as pessoas entendem. A carta de divórcio de Moisés é protegendo a mulher, dizendo assim: se você largar essa mulher e ela foi construir relacionamento com outra pessoa, nunca mais você pode voltar para ela. Então pensa bem no que você está fazendo. Aí Jesus disse: e Moisés fez isso por causa da dureza do coração do homem. O homem estava fazendo aquilo ali. Detalhe, irmãos, essa regra ainda hoje vale na igreja presbiteriana. O Supremo Concílio de 2018 legislou sobre isso. Existem casos nas nossas igrejas assim: um casal da igreja se separa, aí ele constrói um relacionamento com outra pessoa, ela vai e se relaciona com outra pessoa, daqui 1 ano, 2, resolvem voltar. Pode? Não pode. O leito foi maculado. O leito foi maculado. Então tem que pensar muito bem no que está fazendo. E aí Jesus disse: olha, agora, no princípio não foi assim. No princípio Deus fez homem e mulher, e aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. E se vocês se separarem, a não ser por relação sexual ilícita, vocês estão se tornando adúlteros. Então, meus irmãos, voltando aqui, o que Paulo está dizendo para aquela igreja e para nós? Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Pense 1000 vezes antes de casar, porque depois que você casar, você não tem
brecha para separação, a não ser que houve um caso de adultério no seu relacionamento. Porque queimou o feijão, porque é feia, porque engordou, porque não sei o quê. Não interessa. Não interessa. Ah, não, quando eu casei com ele, pastor, ele era um pão. Mas o senhor precisa ver o pão xoxo que ele está hoje. Quando eu casei com ela, pastor, era uma boneca. Mas o senhor precisa ver como é que ela está hoje. Problema seu, meu irmão. Agora já era. Agora já era. Vamos voltar para o texto aqui, para a gente caminhar aqui. O relógio já correu. Meu Deus do céu. Então ele diz assim, versículo 10. Todavia ordena aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Não existe possibilidade de separação, a não ser com essa cláusula de exceção lá de Jesus. Mas Paulo é um pastor, e Paulo sabe que na igreja, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Ele diz, se porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Paulo sabe que uma coisa é a lei, o princípio que o Senhor está determinando, outra coisa é o dia a dia, é a vida real da igreja, é a nossa vida. Então, na igreja de Corinto, havia irmãs e irmãos que estavam dizendo, não, nós fizemos um voto, ou então nós não vamos continuar. Nós vamos se separar. Separou, ok. Aí Paulo diz, se você se separar, se porém vier a separar, você não se casa. Você não deve se casar. Não, eu me separei porque é incompatibilidade de gênero, eu me separei porque não dava mais, foi questão financeira, foi isso, foi aquilo. Pronto, resolveu se separar, meu irmão, você tem um direito, separou. Não case ou se reconcilie com o seu marido, dentro daquele princípio lá, se não houve essa maculação do matrimônio. Se o marido não se envolveu com outra pessoa e se você também não se envolveu com outra pessoa. Ou seja, vocês se separaram, deram um tempo. E aí vocês disseram assim, vamos dar um tempo? Vamos. Cada um ficou no seu lugar. Paulo está dizendo, não case com outra pessoa, não se relacione com outra pessoa, ou volte e se reconcilie com o seu marido. Era a palavra do apóstolo Paulo para aqueles casais. Existe isso hoje? Existe. Aquele casal, eu acho que canta aquela música, Não Se Vá. Eles fizeram um voto, se separaram para passar 10 anos separados. Depois voltaram. Interessante, né? É da época de Júlio César. Eu estou esquecendo o nome aqui. Olha aí como o Júlio sabe. Eu não queria dizer o nome, sabe? Da época que Júlio cantava essa música para Ceiça, ou que Antão cantava para Carla, né? Então, aquele casal, eles fizeram um trato de passar 10 anos separados. Eles cansaram do outro, segundo eles, deram uma entrevista recentemente, se cansaram. Mas aí, antes dos 10 anos, resolveu voltar. Ele teve um AVC, e aí ela foi cuidar dele, e resolveram reatar os laços. Paulo está dizendo, se reconcilie com o seu marido. Se reconcilie. A partir do verso 12, e eu vou correr aqui, como eu disse, irmãos, tem uma exposição desse texto bem detalhada no canal da nossa igreja, que eu preguei há algum tempo atrás. Aqui, por isso que eu estou sendo mais rápido. A partir do verso 12, Paulo vai tratar daquele outro fenômeno. Qual é o fenômeno? Agora não é um casal crente, onde os cônjuges são crentes e estão pensando em se separar. Se é crente, meu irmão, você não separa. Veja que a mesma ordem que Paulo deu para a mulher, ele está dando para o homem. E o marido não se divorcie da sua esposa. Serve para os dois. Nem a mulher pode se separar do marido, contexto grego, nem o homem pode se separar da mulher, contexto judaico. Em outras palavras, casou é para sempre. Então pensa 1000 vezes antes de casar. Só que a partir do verso 12, aí Paulo diz assim, aos demais, ou a todos os demais, o que ele vai dizer agora? É aquela outra realidade de um irmão ou de uma irmã que tem o cônjuge não crente. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor vos digo.
Preste atenção nisso aqui, porque tem muita gente que pega esse texto e diz assim, ah, pastor, então agora é Paulo falando, então eu não estou obrigado a cumprir. Porque Paulo está dizendo assim, no anterior ele disse, não eu, mas o Senhor. Aí agora ele disse, não é o Senhor que está falando, sou eu, particularmente, que estou falando. Mas qual é a questão aqui? É que nesse ponto, Paulo não tem um texto como ele teve anteriormente, Marcos 10, 9, Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19. Essa realidade que ele vai falar aqui já tinha sido extirpada do povo judeu, e Jesus não falou sobre isso. Porque desde o Antigo Testamento, os casamentos mistos já tinham sido punidos pelo Senhor, e o povo de Israel estava abandonando essa prática. Então Jesus não falou sobre casamento misto, porque já era algo extirpado no meio do povo. Mas Paulo está escrevendo numa igreja grega que tem esse fenômeno de um crente com um descrente. E aí Paulo disse, não é o Senhor que está falando, ou seja, não tem um texto do Senhor, mas eu tenho o Espírito Santo. Ele vai colocar isso na frente. Eu tenho o Espírito Santo. E ele é um apóstolo, ele fala em nome de Cristo. Então, o que é que ele diz? A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Preste atenção o que poderia estar acontecendo aqui. Lembra que Paulo está respondendo perguntas da igreja? A pergunta anterior seria, Paulo, um casal crente pode fazer um voto de se separar? Um casal crente pode passar um tempo separado? Não. Agora a pergunta mudou. Agora a pergunta poderia vir de irmãos ou irmãs da igreja que estavam dizendo assim, Paulo, eu hoje sou um servo de Deus, ou uma serva de Deus, cheio do Espírito Santo. Senhor Jesus faz parte da minha vida, conheço a palavra de Deus, e meu marido ou minha esposa não é. Então, como é que eu, um servo de Deus, uma serva de Deus, vou me deitar, vou para a cama com um homem impuro? Pode isso, Paulo? Uma preocupação maior que estava surgindo, Paulo, os filhos que vão nascer dessa relação, Paulo. Meu marido é beberrão, meu marido é idólatra, meu marido é mundano, ou minha esposa é do mundão, e agora nós vamos ter filhos, e o que vai ser desses filhos? Então, Paulo, eu tomei uma decisão, eu vou me separar do meu marido, da minha esposa, porque ele não é crente. Aí o que Paulo diz? Não pode. Se o seu marido ou a sua esposa, que não é crente, consente em viver com você, ele está dizendo, não se separe do seu marido ou da sua esposa. Ele é incrédulo. Ele não teme a Deus. Ela não teme a Deus. Mas o casamento é uma instituição divina. E o casamento está acima de religião. O casamento está acima de qualquer outra coisa. A família é a primeira instituição divina. Então, não existe justificativa para separar um casal, mesmo religiosa. Paulo disse, ele consente em estar com você? Consente. Ela consente em estar com você? Consente. Então, não se separe. E os filhos, Paulo? Os filhos de vocês são santos. E um detalhe, olha, você está preocupada porque o seu marido não é crente e você vai para a cama com ele, tem relações com ele, você pode estar ficando impura. Nada disso. A impureza dele não pega em você. Agora, a sua santidade vai influenciar a vida dele. Eles são santos por causa de vocês. E qual é a ideia aqui? É que o marido descrente ou a mulher descrente, por causa de ter um cônjuge crente, um servo de Deus, ele é abençoado. Não está dizendo aqui que ele é salvo não, viu, meu irmão? Aí, porque pode estar um camarada assim, minha esposa é crente, eu estou salvo. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você está sendo abençoado
santificado, por causa dessa esposa crente que ora por você, que dobra os joelhos por você. Ou você, minha irmã, lembre disso, toda vez que o Senhor abençoa a sua casa, Ele está abençoando o seu marido incrédulo, que não teme a Ele, mas por causa de você. Então, por isso que Paulo está dizendo, não se separe. Não existe justificativa. O cônjuge descrente vai ser santificado, vai ser abençoado pelo crente. Os teólogos usam o exemplo de José. Lembra de José? Na casa lá de Potifar? Por causa daquele crente, o Senhor abençoou a casa daquele idólatra, daquele incrédulo. Então, um homem crente, uma mulher crente, abençoa um lar, mesmo que o cônjuge não seja crente. Em outras palavras, minha irmã, seu marido não é crente, não precisa se separar dele. Ore por ele, seja uma boa esposa, haja com sabedoria. Ele permite que você sirva a Deus, que você venha para a igreja, que você adore o Senhor. Sim, por que você vai se separar? Mas ele é beberrão, ele fuma, ele é... Minha irmã, você não pode exigir um comportamento de uma pessoa que não é crente. Você não pode exigir. Agora, lembra do contexto? Aqui está falando de alguém que se converteu e o marido não, ou a esposa não. Essa relação aqui, meus irmãos, é uma relação difícil. As irmãs que têm marido descrente sabem o que eu estou dizendo, ou vice-versa. Então, se você é crente, minha irmã, e você está solteira, e você está namorando um cara incrédulo, acabe hoje, você não sabe o que você vai sofrer. Porque a tendência é esse incrédulo tirar você da igreja. A tendência é esse incrédulo, no dia que você quiser vir para o culto, ele vai dizer que não. Você vai querer educar seus filhos de um jeito, ele vai querer educar de outro. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa questão do namoro evangelístico. Meus irmãos, em sã consciência, um pastor não poderia jamais aprovar um casamento misto de um crente com incrédulo. Porque ele sabe o perigo. Aí tem gente, não pastor, mas eu casei, eu namorei e eu casei, meu marido não era crente na época, mas o Senhor converteu. Glória a Deus, irmã, que bênção, misericórdia do Senhor na sua vida. Mas segundo as estatísticas, pastor Hernandes no livro dele, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, segundo as estatísticas, 75% dos casamentos mistos, os cônjuges não se convertem. Pelo contrário, é mais fácil levar o crente para o mundão. E aí, pastor Hernandes faz uma analogia interessante para o irmão e a irmã que está querendo casar com o incrédulo. Sabe o que ele diz? Imagine que você vai pegar um avião daqui de Natal para São Paulo. E quando você chega no aeroporto, o pessoal do aeroporto diz para você assim, olha, 75% dos voos que estão saindo de Natal para São Paulo estão caindo no meio do caminho. Tu vai? Tu entra nesse avião? Eu não entraria de forma alguma. Então, isso é o que acontece quando uma jovem de Deus casa com um incrédulo. Quando um homem de Deus casa com uma mulher incrédula. O contexto aqui era diferente. Detalhe, irmãos, a própria Igreja Católica, ela não aprova o casamento de um católico com alguém que não é católico. O Catecismo da Igreja Católica diz, literalmente lá, que para que um católico case, por exemplo, com um protestante, ele tem que ter uma autorização do bispo, e não é um casamento, é simplesmente uma bênção, não é o sacramento do casamento, é uma bênção. E ele tem que jurar, a parte protestante tem que jurar que os seus filhos não vão ser evangelizados para o protestantismo. Aí eu pergunto, eles estão errados? Não, eles estão defendendo a fé deles. Errados estamos nós, quando abrimos mãos dos nossos princípios, da nossa fé, para cair num relacionamento como esse. Mas o caso aqui era diferente. Eram irmãs que se converteram e o marido continuou no mundo e ela agora estava preocupada e Paulo diz, não se separe. E os filhos? Os filhos são santos.
os filhos são abençoados. Os filhos vão receber essa graça, essa misericórdia de Deus, porque tem uma mãe que ora por ele, tem um pai que ora por ele. Vai ser fácil? Não, meu irmão, não é fácil. Porque no domingo você vai trazer o seu filho para a igreja, e quando sair da igreja, o pai que não é crente ou a mãe que não é crente vai querer levar ele para a festinha lá da escola mundana, para um show, para isso, para aquilo outro. E você vai ter que ter sabedoria. Agora, qual é a outra realidade para a gente caminhar para a conclusão? É que Paulo diz assim, veja que ponto interessante. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus vos chamou para viver em paz. Porquanto, como pode saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Qual é o ponto de Paulo aqui? E eu vou dizer o princípio para você entender o que ele está dizendo. Qual é o princípio? Divórcio e separação nunca parte do crente. O crente não propõe separação nem divórcio. O crente sabe, biblicamente falando, que está lá em Malaquias, que Deus odeia o divórcio. Ele não pode propor algo que Deus odeia. Então, se o cônjuge, ele consente em viver, ele não proíbe você de estar na casa do Senhor, ele é alguém que tem a vida dele, mas não impede você de estar na casa do Senhor, então, mantenha-se casado, não proponha separação. Agora, o que é que pode acontecer? A mulher se converteu, o marido é incrédulo, e ele disse assim, não quero mais ela. Porque eu quero uma mulher que vá para o forró comigo, que vá para a festa, que faça isso, que faça aquilo. Não quero mais você. Aí a irmãzinha diz, mas eu quero você. Porque eu estou orando por você, e o Senhor me prometeu que vai salvar você, e eu estou na brecha, eu estou orando. E o marido vai para a gandaia, com prostituta, com isso, com aquilo outro, dizendo que não quer ela, e ela insistindo. E ela chega na igreja, e as irmãs dizem assim, vamos orar pelo seu marido, irmã. Deus vai salvar, Deus vai... Olha, tem promessa de Deus, irmão. Paulo está dizendo, como é que você sabe se vai salvar seu marido? Como é que você sabe se vai salvar sua esposa? O cara está dizendo que não quer, o cara está lhe maltratando, o cara está expulsando você de casa, e você está insistindo. A mulher não quer mais o irmão. Provavelmente isso aconteceu com Paulo. Alguns estudiosos dizem que Paulo pode ter sido abandonado pela esposa quando ele se converteu. Então, a mulher não quer mais, mas o irmãozinho é espiritual demais, é crente demais. Diz, não, eu tenho que manter meu casamento, eu tenho que... Paulo disse, olha, se o incrédulo quer apartar-se, que se aparte. Não foi você que propôs. O crente não propõe divórcio, mas é o incrédulo. E aí ele quis se separar, se separe. Deus não chamou vocês para escravidão, para briga, para contenda. Não. Ele quer se separar, ela quer se separar. Não foi você que propôs, foi ele. Então, que se aparte. Por quê? Como é que sabes tu se salvarás o teu marido, ou como sabes tu se salvarás a tua esposa? Você não tem essa garantia. Então, são dois extremos aqui, meus irmãos. O primeiro extremo é quando o crente quer separar, porque o outro é incrédulo. Isso não pode. E cuidado com essas profecias aí das profetas de plantão. Sabe aquela profecia? A profeta chegou para o irmão na igreja e disse assim, servo meu, eis que te digo, essa que tu tens não é a tua ainda estou preparando. O cara é casado há 30 anos. A profeta é que é a abençoada que ela quer. Ela está de olho no marido da mulher. E fica inventando essa história. A palavra não pode se contradizer. Ela não pode se contradizer. Agora, o incrédulo quis se separar, ele se separa. E aí o crente, ele fica livre. Ele não está sujeito à escravidão. Ele não está sujeito. Ele não pode ficar nesse jugo.
E qual é o ponto de Paulo aqui? Deus chamou você à paz. Não insista em algo que você sabe que está prejudicando a sua casa. Pois, como sabes tu se salvarás o teu marido, como sabes tu se salvarás tua mulher? Agora um detalhe aqui para a gente concluir. Se você tem a versão aí na linguagem de hoje, você vai ver que não está na negativa, está no positivo. E qual é a ideia? Paulo estaria deixando a brecha para a separação, quando o incrédulo quer, mas como é que a mulher sabe se o marido não vai ser salvo? Como é que a mulher sabe se o marido não vai se converter? Então, mesmo que ele se separe, mesmo que ele proponha a separação, ela vai ficar orando, buscando a Deus e esperando a hora do Senhor. É uma possibilidade. A outra possibilidade é essa aqui, que a maioria dos exegetas entendem e a nossa confissão de fé defende. Você não sabe, minha irmã. Então, se você não sabe e o cara não quer, não insista nisso. Agora, não partiu de você. Como é que a igreja presbiteriana resolve um caso de, por exemplo, 2 irmãos da igreja que se separaram? E como é que se resolve o caso no conselho, porque um quer casar de novo? Como eu disse, cada caso é um caso. Mas esse aqui, o conselho tem que chegar à conclusão que o que propôs a separação não é um crente verdadeiro. Ele propôs a separação, e aí o conselho vai avaliar todos os detalhes e vai dizer assim, ele fez isso porque ele não é um crente de verdade, ele não está submisso à palavra de Deus. Então, se chegar a essa conclusão, a outra parte está livre para casar. Se não chegar a essa conclusão, não casa. Quais são as 2 possibilidades de casamento, divórcio e novo casamento? Primeiro, adultério. O que Jesus falou. Houve adultério, não há perdão, o coração está duro, não tem como perdoar, então você está livre para se separar e reconstruir sua vida. A parte inocente, a parte culpada, não. Segunda possibilidade de um casamento, divórcio e novo casamento. É o que Paulo está dando aqui. Quando existe abandono por parte do descrente, não é o crente. O crente nunca propõe divórcio. O descrente quer separar-se, abandonou você, não quer saber de você, e aí ele separou, deu entrada, acabou com o relacionamento, você estaria livre para casar. É isso que a nossa confissão de fé diz e que a igreja presbiteriana defende. Fora desses 2 pilares, não existe outra possibilidade, pelo menos na igreja presbiteriana. Tem pastor que faz, mas está errado. Fora desses 2 pilares, não existe outra possibilidade para um segundo casamento, para uma segunda união. Porque é feio, porque é isso, porque é aquilo, não interessa. Se não houve abandono por parte de um descrente, e se não houve adultério, se você construir um outro relacionamento, abandonei minha esposa, casei com outra, você está numa relação de adultério. Agora, para a gente orar. Esse assunto é tão sério, meus irmãos, e como diz o Dr. Gordon Fee, os pastores têm relativizado. Porque existem tantos casos na igreja que os pastores ficam com medo de falar e ser hostilizado, e aí eles vão abrindo mão dos princípios. Tem pastor que já está no 2º, no 3º, no 4º casamento. Não poderia. Deveria estar no banco. Deveria estar sentado. Pastor, mas uma pessoa divorciada, uma pessoa que casou de novo, o que ela deve fazer? Vou dar o conselho que John Piper dá. Fique do jeito que você está. Fique nas mãos de Deus. Não se divorcie de novo. Não queira voltar para sua mulher, porque aí não vai dar certo. Fique do jeito que você está e caia nas mãos de Deus. Salvação não tem nada a ver com isso aqui. A pessoa é divorciada e não casou mais. Está na igreja. Nós precisamos amparar, precisamos cuidar. Precisamos estar aqui para zelar por essas pessoas. Como eu disse, cada caso é um caso. A gente não pode estar aqui julgando com um pau na mão, fulano é divorciada, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, meu irmão, a igreja é um hospital, é um ambiente de cura. Agora, é claro, se um pastor está no 2º casamento, ele deveria ser aconselhado. Reverendo, o senhor não tem condições mais de continuar no ministério. O senhor tem que ficar sentado, ouvindo a palavra. O senhor não é mais referência, não é exemplo. Então, um irmão da igreja, uma irmã,
que se divorciou e que está no segundo casamento, deve ficar trabalhando mais na retaguarda e não na linha de frente, porque deixou de ser exemplo. Deixou de ser exemplo. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração e que Deus possa abençoar os nossos casamentos. Como eu disse, meu querido irmão, minha querida irmã, você que já casou, peça a misericórdia de Deus sobre o seu casamento, a bênção de Deus sobre o seu casamento. Você que não casou, as meninas, os jovens, pense 1 milhão de vezes antes de casar. Não case por emoção, não case por pressão, não case por interesses. Case se realmente você vê que aquela pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que você vai viver uma vida realmente diante do altar do Senhor. Case com um crente, com a crente. Pastor, mas não tem. Fique sozinha. Melhor só do que mal acompanhado. Do que você ficar desesperada e casar errado. E você vai ser infeliz por resto da vida. E se tiver um filho ou uma filha, não é que a criança vai ser maldição, não. Mas vocês vão estar ligados agora eternamente, brigando por pensão, por isso, por aquilo. E a sua vida vai se tornar um inferno. Então, você não casou? Reflita. Casamento é coisa séria. Séria. Não é brincadeira. Não é parque de diversão. Agora, casou? Não separe o homem, o que Deus uniu. Vamos orar ao Senhor?